Então, nesse trabalho a gente vai falar sobre a Guerra do Peloponeso. Eu sou a Luísa, número 18. Essa guerra foi um conflito armado entre Esparta e Atenas, que ocorreu em 431 a 404 a.C. A razão fundamental da guerra foi o crescimento do poder ateniense e o temor que causava entre os espartanos. A primeira guerra do Peloponeso foi constituída por uma série de conflitos menores, e Esparta estava liderando a Guerra do Peloponeso e Atenas a Liga dos Delos. No início do conflito, várias vitórias dos atenienses, porém em 454 a.C., uma grande parte da frota ateniense foi destruída no Egito, apoiando uma revolta. Em 448 a.C., o conflito se continuou como a Segunda Guerra Sacra, porém Atenas se viu em desvantagem. Então, no inverno de 446 a.C., foi declarada a Paz dos 30 anos, que Atenas deveria apenas abrir mão de suas conquistas terrestres, porém poderia preservar o seu domínio marítimo. Também tinha a quebra da paz. Os oligarcas sâmios buscavam apoio persa e a este ponto Atenas se viu diante da possibilidade de uma série de revoltas na parte oriente de seu império. Atenas envia a Córcira um número de navios e a frota coríntia se engaja em combate com os corsírios, dando início à Batalha de Cibota. Enquanto os navios atenienses que se encontravam na ilha observavam a batalha, tendo sido ordenado a não interferir, exceto diante da clara derrota dos córceros, a fim de não quebrar o acordo assinado com Esparta, tendo sido ordenado a não interferir, exceto diante da clara derrota dos córceros, a fim de não quebrar o acordo assinado com Esparta, a cidade decidiu sair da Liga de Delos em 432 a.C., mas Atenas recusou-lhe a saída, ordenando ainda pôr abaixo as suas muralhas, enviar reféns a Atenas, destituir magistrados coríntios de seus cargos e recusar os coríntios fossem enviados no futuro. Coríntio não interferiu explicitamente no conflito, embora tenha enviado homens para lutar em meio ao contingente dos sitiados, o que constituiu a primeira ofensa à paz dos 30 anos. Então, o primeiro período da Guerra do Peloponeso é chamado de Guerra Arquidâmica, devido ao rei espartano Arquidamo II. As cidades de Esparta, Corinto, Tebas e Megara aliaram-se contra Atenas e seus aliados. Porém, no outono e no inverno não se combatia, e Tebas, aliada de Esparta na Grécia Central, atacou Plateia, antiga aliada de Atenas, dando início à Guerra do Peloponeso, que durou 27 anos e envolveu quase todas as cidades-estados gregas, provocando o enfraquecimento da Grécia. Péricles, avaliando corretamente a superioridade do exército terrestre de Esparta, convenceu os atenienses a refugiar a população do território da polis ateniense dentro das longas muralhas que ligavam Atenas a seu porto, o Pireu, e a enviar uma batalha de Esparta na Grécia Central, atacou Plateia, antiga aliada de Atenas, dando início à Guerra do Peloponeso, que durou 27 anos e envolveu quase todas as cidades-estados gregas, provocando o enfraquecimento da Grécia. Péricles, avaliando corretamente a superioridade do exército terrestre de Esparta, convenceu os atenienses a refugiar a população do território da polis ateniense dentro das longas muralhas que ligavam Atenas a seu porto, o Pireu, e a enviar uma batalha em terra com o superior exército espartano. Atenas confiava em sua frota de trimeres para invadir o Peloponeso e proteger seu império e suas rotas comerciais, mas foi gravemente surpreendida pela deflagração de uma epidemia, conhecida como Peste do Egito, em 430 a.C., que matou cerca de um terço da superpopulosa Atenas, inclusive Péricles. Isso afetou a moral dos aliados de Atenas e provocou uma frustrada rebelião na ilha de Lesbos contra a hegemonia da cidade ática. Com a guerra equilibrada e as cidades beligerantes desgastadas, o primeiro período foi encerrado em 421 a.C., pelo Tratado de Nícias, que garantia a paz durante 50 anos. As cidades aliadas a Atenas se libertaram da mesma, ameaçando o sistema democrático que se apoiava na cobrança de tributos. Segundo período 415-413 a.C. A trégua ela deveria ter durado por uns 50 anos, mas durou só 6.
Os Alcíbiades foi quem lideraram um movimento de oposição a Esparta. As ideias deram errado com a vitória de Esparta em Manitineia, que foi em 418 a.C. em 415 a.C. Foi feita uma grande e forte esquadra que era comandada por Alcíbiades para poder avançar na cidade siciliana de Siracusa e também em outras regiões da Península Itálica. Colônias de onde tinham origem alguns mantimentos para Esparta e os seus parceiros. Alcíbiades, que era o essencial defensor da expedição à Sicília, era um suspeito impiedoso por seus adversários políticos em Atenas. Por esse motivo, ele fugiu para Esparta e quebrou a fidelidade com os atenienses. Com isso, o Esparta enviou um forte exército para a Sicília, e o que levou a uma gigante tragédia para Atenas. A frota e o exército atenienses foram derrotados pelos espartas diante da Siracusa. Em Atenas, o poder foi para um grupo oligárquico, partidário da paz, mas a sublevação da armada de guerra forçou a democracia, que fez continuar a guerra. Na invasão de Siracusa pelas forças atenienses, não foi o exército espartano que iniciou a derrota da frota, mas sim apenas um general, que era o Gilipo, pois os espartanos não tinham força naval suficiente para transportar um exército para o além-mar Siracusa. Portanto, a tática espartana não foi enviar forças armadas para seus aliados, mas enviar um exemplo de coragem e habilidade para a bélica. E esse general, ele treinou e disciplinou a grandiosa força siracusana com estratégias militares. E foi possível expulsar os atenienses e encurralá-los sem suprimentos com a frota para Em 1412 a.C., Atenas já se encontrava falida e com muitas revoltas políticas acontecendo lá dentro. E enquanto isso, Esparta estava aproveitando para fortificar suas cidades. E por mais que tivesse indo tudo de mal a pior em Atenas, cerca de 410, 411 a.C., eles conseguiram conquistar Cinozema e Císico, então eles se recuperaram um pouco. E mais tarde, em 408, eles conseguiram reconquistar Bizâncio, que eles já tinham perdido. Então os espartanos queriam invadir logo Atenas, porque estavam com medo de que, com o passar do tempo, ela fosse ficando mais forte. E para isso eles fizeram uma aliança com os persas, que falaram que iam dar apoio naval, armas e iam ajudar eles a montar estratégias de guerra. E assim o exército espartano conseguiu tomar o controle de vários pontos de Atenas e foram ganhando as pequenas batalhas que vinham ocorrendo, até que, tomados pela fome, Atenas desistiu, se rendeu, falou que tinha perdido a guerra, e então a vitória ficou com Esparta. E após a derrota, a cidade de Atenas ficou muito prejudicada porque teve que obedecer algumas regras que Esparta impôs. Enquanto isso, eles foram aproveitando a oportunidade porque tinham se tornado o centro mais importante da Grécia. Como eles estavam muito prejudicados, lá dentro houve um golpe oligárquico, que foi chamada de Tirania dos 30, porque com o apoio de alguns militares de Esparta, os militares de Atenas conseguiram tomar o poder e ficaram 30 oligarcas comandando a cidade por muito tempo. Depois de um tempo, essa Tirania dos 30 passou a ser a Confederação de Delos, e só em 403 eles conseguiram voltar a ser uma democracia. Teve muitas consequências, porque graças a essa guerra nunca mais houve uma unificação política lá, e houve muitos desgastes financeiros, porque essa guerra ela teve uma importância diferente das outras, porque as outras duravam muito pouco tempo, eles não investiam muito em exército, navios, armas. Já essa foi uma guerra muito grande, que durou muito mais tempo que as normais e envolveu quase todos os estados de lá, então o prejuízo e o lucro foi para muitas mais pessoas.